observar certas movimentações culturais em torno de alguns filmes, às vezes pode ser tão interessante quanto consumir aquele filme em si. Então assim, tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo basicamente são de coisas que eu não assisti, sabe? Filmes dos quais eu ainda não me apropriei enquanto experiência, né? De ver o que é esse produto. Mas, por outro lado, eu acho muito interessante nesses momentos assim de efervescência cultural a partir do cinema, observar as manifestações em torno de alguns filmes. E é muito louco porque eu não sei exatamente lembrar os últimos filmes que causaram tal comoção, fora os filmes da Marvel. E enfim, o que eu tô falando é pensar um filme que aglutinou tanta circulação ao ponto de você não conseguir evitar saber que aquilo existe, sabe? É meio como o último capítulo da novela, sei lá, nos anos 90, não tinha como você não acessar aquele produto, mesmo que você não gostasse, mesmo que você não quisesse. Aquele produto consegue, digamos que, pular todos os muros da escolha e você vai saber daquilo, né? Então, se a gente falar do rosa hoje, essa cor, talvez algumas semanas atrás a gente não tivesse, não relacionasse de novo isso com a boneca, né? Então, assim, se você anda na rua e vê uma acarajé rosa, é porque realmente aquilo teve um impacto cultural forte. E é inegável que a gente precisa observar essas movimentações. Então, o que está acontecendo em torno de Barbie? Assim? Eles fizeram algo, sei lá, muito louco, porque contraditoriamente um filme que está fazendo tendo esse impacto na vida social hoje, cultural, redefinindo um personagem que aparentemente estava ultrapassado, né? Pelo menos pra mim, dentro da minha bolha, eu acho que, sei lá, quem é que comprava Barbie ainda? Com certeza tinha. Mas parecia não ser mais aquela boneca, aquele objeto de consumo como um dia já foi. Claro, afinal os tempos mudaram, ainda bem a gente começou a questionar uma série de coisas. E é muito interessante ver o olhar em torno do filme sem ter visto o filme, justamente, primeiro, enquanto público, como a adesão desse público em torno de Barbie foi espelhadora de muita coisa que a gente está vivendo, né? Parece um produto de consumo assim, que não é um filme exatamente sobre a Barbie, mas talvez sobre o redesenho de um produto. Eu já vi algumas análises do quanto que o filme na verdade é uma peça publicitária para redesenhar uma figura, reconfigurar, atualizar para os 2000 e, sei lá, 20 anos, uma figura que estava ultrapassada. Então, sem mudar nada, no fundo, a personagem principal é a mesma Barbie, sei lá, da década de 30, não sei quando é que a Barbie foi inventada, sabe? Então, por mais que o filme pareça realmente, e eu sou desses, eu leio as críticas de filmes antes de ter visto, eu vejo textos sobre essa movimentação, e isso me interessa muito, porque eu acho que a gente também tem às vezes uma pressa em consumir os produtos culturais, sabe? Como se precisasse, eu preciso ver porque todos estão vendo, e eu gosto de observar esse tipo de movimentação. Então, não há pressa, nem em ver Barbie, nem em ver Oppenheimer, que talvez eu veja hoje. É um filme que me interessa mais, curiosamente, ver num cinema e, sei lá, ver esse impacto enquanto espetáculo realmente. Porque é um filme sobre guerra, sobre temas delicados, dramáticos e absurdos, mas é um espetáculo. Também uma reatualização do que foi esse trauma da bomba atômica, da Segunda Guerra. E aí o filme parece se concentrar nesse personagem que lidera aí que liderou esse grupo para inventar essa arma de destruição em massa de pessoas. Então, quando dois filmes como esses reatualizam
duas, digamos, conjunturas culturais fortes. Conjunturas sociais não, Oppenheimer não era isso, mas enfim, a Barbie enquanto uma figura já desgastada, enquanto uma figura já vilipendiada, questionada, né, o corpo ideal, a beleza, o que é isso, o que a Barbie é, enfim. Tudo isso muito mais gente falou disso de uma maneira muito boa e questionou isso. Inclusive tem um filme baiano do Maurício Lídio, da Facom, que eu esqueci o nome, velho, mas enfim, é um filme baiano daqui de Salvador, um curta que ganhou vários prêmios, que falava sobre o que? A morte, o suicídio da Barbie, né? Então esse filme sacou talvez esse desgaste ali, se não me engano deve ter mais de 10 anos, né? Se alguém viu esse filme, fala aí. Então parecia ser essa figura desgastada que a maravilhosa Greta, a diretora do filme, a Frances Ha, né? Uma atriz interessantíssima do cinema independente americano, assim. Porque eu não sei falar o segundo nome dela, mas é Greta Gerwig. Ela reconfigurou, velho. Ela reconfigurou um personagem tão aparentemente morto no imaginário, sabe? Então me interessa esse vai e vem de loucuras em torno de um filme no momento que a indústria tá parada, sabe? Está acontecendo agora uma greve das mais sérias no universo fabril do cinema mundial, que é Hollywood. Então a gente teve num primeiro movimento, os roteiristas questionando uma série de coisas em torno das novas tecnologias para produção de conteúdo, enfim, eu não vou conseguir falar cada coisa, mas tem muito texto e informação sobre isso já, né? As reivindicações dos roteiristas, né? Já questionando o que será a ideia no futuro, o que será criar, o que será inventar no futuro, sabe? No mundo que a gente desenvolve cada vez mais desenfreadamente modos de inteligência que criam, que inventam. E essa é uma crise que é muito interessante ver acontecer lá, né? Na capital da criação de filmes e séries e criação de ideias que serão massivamente consumidas, sabe? Porque um filme que sai de determinados estúdios vai ter uma dimensão absurda, né? E isso acessa muita gente, então olha que louco. Enquanto a gente está vendo uma crise interna muito séria, que em pouco tempo terá consequências em outros mercados nacionais, a gente não sabe ainda de que maneira essa greve em Hollywood vai afetar o nosso universo aqui brasileiro tão precarizado, pelo menos dentro desse universo industrial da feitura de filme. Mas, meu Deus, me perdi. Basicamente, dois grandes sucessos. De antemão a gente já pode falar do estrondoso sucesso dos dois filmes, de público, de atenção, né? Tipo assim, incrivelmente esses filmes aconteceram e parece que todo mundo tava falando deles em pouco tempo. E eu fiquei viajando assim, eu vou assistir, será que eu falo alguma coisa sobre esses filmes? Mas primeiro me veio essas ideias mesmo de repensar. Primeiro essa velocidade que a gente tem em torno de consumir alguns produtos culturais, meio que movido pelo hype. Então de repente o texto deixa eu procurar aqui um texto que faz justamente uma discussão em torno dessa assimilação do filme da Barbie de um jeito quase parece que todo mundo esqueceu todas as questões complicadas em torno desse produto e aderiu assim loucamente. E ontem eu li o texto do Cláudio Leal da Folha Ilustrada, né? Que a manchete basicamente o pior de Barbie é que ninguém se espanta mais com o domínio cultural. A incorporação calculada de pautas identitárias e dos melhores talentos do cinema independente não suprime a cadeia de trabalho depreciado, concentração de renda, controle de mercados periféricos e sujeição da obra de arte à publicidade.
Como acréscimo, a inteligência artificial promete aprofundar a exploração da personalidade dos atores com tecnologia de ponta, diz o artigo de Cláudio Leal na Ilustríssima. A provocação dele em torno da falta de crítica em torno desse movimento, sabe? Parece que questionar Harry Potter, parece que questionar Marvel, parece que questionar filmes que ocupavam essa sala de uma maneira muito brutalizada e obviamente injusta para o mercado interno, para os filmes e para os conteúdos feitos aqui. De repente isso parece que um filme como esse consegue isolar esse debate, ou pelo menos retardar. Foi um impacto tão grande que parece que retardou. Eu tô começando a ver agora críticas a respeito do filme de uma maneira um pouco mais pé no chão, assim, sabe? Porque no primeiro momento eu percebi um encantamento mesmo com a capacidade do marketing ali, da Mattel, do filme, da personagem. E eu falei, gente, é sério? Eu ficava no início assim, gente, é sério que conseguiram fazer um filme bom, né? Quer dizer, eu nunca imaginava que essa figura pudesse ainda ter esse efeito que teve. Então, são apenas delírios, assim, ideias que ficam circulando na minha cabeça que provavelmente não vão parar. Na verdade, eu falo em voz alta só para que isso ressoe e aí se desdobre em outras questões. E fazer essa leitura constante mesmo, assim, do que o cinema ainda cria de impacto no mundo, sabe? Porque às vezes parece que a gente fala tanto em Netflix, em streaming, e é muito louco ver esses filmes impactarem ainda, sabe? A minha percepção pode ser otimista ou negativa, é do quanto que ainda o cinema faz sim efeito sobre a vida das pessoas, sabe? Por mais que as crises de tela e a internet, parece que o cinema ainda é um movimento potente de massa, sabe? Posso estar falando um monte de obviedades óbvias, mas me parece interessante pensar sobre isso, assim. Aí você lê essas pessoas e fala, cara, pra que eu tô fazendo esse vídeo, sabe? Porque acho que estou ficando velho mesmo. Mas nunca imaginei que nossos jovens intelectuais que se dizem de esquerda fossem embarcar na defesa da Barbie identitária. Considero a boa recepção de Barbie um grande símbolo dos nossos tempos, do nosso colonialismo cultural e de como o discurso identitário pode ser aderente ao capitalismo do mercado global, sem mudar em nenhum centímetro as estruturas de hegemonia. A fila de pessoas fantasiadas de rosa fazendo postagens de selfie dentro de caixas grandes da Barbie na porta dos multiplexes me soaria uma caricatura paródia. Uma caricata paródia surrealista se não fosse a mais pura expressão dos nossos tempos. Marcelo Iqueda realmente